Olá, hoje é terça-feira, 14 de junho. Mais comum em adultos e idosos do que em crianças, nós vamos mostrar as alternativas de alimentação para quem tem intolerância à lactose. Seminário na UPF debate a gestão pública na educação. Em Passo Fundo serão ofertadas nos próximos dias mais de 250 vagas de emprego. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o coordenador do Cine e ainda um escritório modelo de arquitetura e urbanismo da UPF que também presta serviços de graça à comunidade. Fique com a gente porque o canal de notícias está só começando. Aqui você encontra mais conteúdo. Leite, queijo, iogurte e manteiga são alimentos facilmente encontrados na mesa dos brasileiros. Mas para cerca de 70% da população, estes alimentos podem trazer transtornos à saúde. De olho nesse público, a indústria disponibiliza vários produtos sem lactose. Nós vamos mostrar qual é a diferença entre ser alérgico e ter intolerância ao leite. Uma dificuldade que pode surgir com o tempo e quando você menos espera. A intolerância à lactose secundária, que aparece com o passar dos anos, atinge 70% dos adultos no Brasil hoje em dia. Isso acontece porque essas pessoas foram deixando de produzir ao longo da vida uma enzima que quebra a lactose, o açúcar do leite. Às vezes é uma causa passageira, né? Por exemplo, o uso de um medicamento, de uma droga, né? De uma antibiótico terapia, que ocasiona uma lesão lá no nosso intestino, nas vilosidades, e ela acaba comprometendo a ação dessa enzima. Da mesma forma, a pessoa tem uma gastroenterite ou tem uma doença inflamatória, como por exemplo doença de Crohn, são situações em que ocasionam alterações nas nossas vilosidades intestinais. Mas atenção! Intolerância à lactose é completamente diferente de alergia ao leite, que tem a ver com o sistema imunológico. Os sintomas, como diarreia, dores de estômago e inchaço abdominal, podem até ser parecidos, mas não significam a mesma coisa. A gente percebe que a população confunde muito intolerância com alergia. E com certeza um diagnóstico correto leva a uma intervenção adequada. Foi o caso da Liliane. Com ajuda médica, ela descobriu a intolerância e hoje convive com ela numa boa. Eu sempre me alimentei normal, não tinha restrição alguma, até que mais ou menos uns 4 anos comecei a me sentir mal, tive alguns sintomas tipo inchaço, eu notei que alguma coisa estava diferente. A saída foi mudar radicalmente a dieta. No início, eram só produtos à base de soja, até que o médico receitou um remédio que permite consumir lactose sem problemas. Então, quando eu não compro o produto sem lactose, eu tomo remedinho, eu posso comer pizza, tenho uma vida normal, posso comer qualquer tipo de queijo, contanto que eu tome o remedinho. O medicamento nada mais é do que a ingestão da enzima, então o nosso intestino não tem a quantidade suficiente da enzima, para digerir a lactose, então a pessoa ingere a enzima e consome os alimentos normalmente. À medida que os anos vão passando, a indústria alimentícia evolui e apresenta cada vez mais opções para os intolerantes. É só ficar de olho nos rótulos. Mas se não houvesse o remédio, hoje já não seria tão problemático, porque tu encontra todos os tipos de produtos, tu encontra leite, tu encontra queijos, alimentos prontos, e tudo tem a presença do ingrediente no rótulo, então você consegue ficar atento e não se contaminar com aqueles alimentos que tu não pode, Hoje em dia a gente tem tantas opções no mercado, Claro que quem tem algumas limitações, tem alguns cuidados, com principalmente em frequência, às vezes até em eventos sociais, mas é muito tranquilo de a gente estar encarando isso. O importante é ter o conhecimento, identificar qual é a causa, tratar isso e geralmente as pessoas conseguem retornar, a um consumo normal de lactose posteriormente. A pessoa que desenvolveu intolerância à lactose pode sim levar uma vida absolutamente normal, desde que siga uma dieta adequada e evite os exageros.
De hoje até quinta-feira, os aprovados na primeira chamada do vestibular de inverno aqui da UPF devem fazer a matrícula. É importante que o candidato fique atento ao horário e ao dia da matrícula de cada curso. As matrículas são feitas na central de atendimento da UPF. Outras informações pelo telefone que aparece aí na tela. Refletir e debater a gestão da educação e também da escola. Essa é a proposta do terceiro Fórum Regional sobre Políticas e Gestão da Educação, que reúne aqui na UPF representantes públicos e de instituições de Passo Fundo e região. A terceira edição do Fórum Regional sobre Políticas e Gestão da Educação, realizado na UPF, é voltada para os professores e gestores da educação básica, também para os professores e acadêmicos dos cursos de licenciatura e pós-graduação da universidade. A gestão, de fato, ela contribui no conjunto do processo educativo escolar para que, de fato, toda a comunidade se envolva mediante a finalidade que nós temos no processo escolar. No fórum é pautado os desafios de construir os processos democráticos dentro da escola, também a intermediação entre pais e alunos e as formas de agir em conjunto com o Plano Nacional da Educação e também os planos municipais de ensino de cada município. Esse fórum ele é mais uma das representações da Universidade de Passo Fundo e especialmente da Faculdade de Educação, que continua discutindo, que continua socializando experiências, que continua tematizando inquietações no campo da pesquisa e da extensão. Para nós, o desafio é fazer a interlocução para aprender como universidade a constantemente revisitar o seu ofício, assim como, de certo modo, colaborar com o processo de ensino e aprendizagem da educação básica da nossa região. E um dos convidados do terceiro Fórum Regional sobre Políticas e Gestão da Educação, que foi conferencista nessa manhã, é nosso convidado agora aqui no estúdio, o professor Ângelo Ricardo de Souza, da Universidade Federal do Paraná, tem se debruçado no tema gestão da educação. Inclusive, a sua tese de doutorado, não é, professor, traçou aí um perfil nacional a respeito desse tema. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado. Bom, professor, a partir da pesquisa que o senhor desenvolveu para o seu doutorado, né? Qual é o perfil atual da gestão escolar no país? As escolas brasileiras são constituídas tem na condução dos seus processos de gestão dominantemente professores, pedagogos, pessoas com formação de curso superior, com experiência educacional, dominantemente mulheres, é uma área ocupada, um campo profissional ocupado por mulheres, e na gestão não é diferente. Todavia, há uma proporcionalidade, infelizmente, maior de homens gestores do que homens professores, o que sugere a ideia de ter uma espécie de alguma discriminação de gênero no processo de ascensão aos cargos de gestão, o que é algo comum, infelizmente, comum, em outras áreas, como é o caso da enfermagem também, não é? Onde profissões dominantemente femininas acabam sendo conduzidas por homens. Do ponto de vista das formas de provimento, infelizmente, metade das escolas brasileiras, aproximadamente, tem seus diretores ou diretoras ainda indicados politicamente, por prefeitos, por governadores, por deputados, o que não é a forma mais apropriada, inclusive contradiz o que o Plano Nacional de Educação indica, não é? Professor, esse estudo demorou quanto tempo para ser feito? O meu doutorado durou 4 anos, mas eu venho trabalhando com as questões afetas ao perfil da gestão escolar já há mais de 10 anos. Quer dizer, eu concluí também já o doutorado há alguns anos e continuo atualizando esse perfil por conta de compreender que a gente, para poder ter condições de trabalhar com a formação continuada, por exemplo, desses gestores, é preciso conhecê-los. E por isso a atualização do perfil é sempre necessária. Há um debate, uma discussão, não podemos por hora dizer polêmica, aqui no estado do Rio Grande do Sul nesse momento. Então, professor, a partir do seu doutorado e de todos os estudos que o senhor seguiu fazendo, qual é o modelo ideal de gestão para uma escola? Ela deve ser terceirizada ou privatizada? Eu acho ou deve ser pública? Sim, ela deve ser mantida pública.
O princípio constitucional da gestão democrática já dá pistas para a gente sobre isso. Quer dizer, a legislação brasileira indica que as escolas públicas brasileiras devem ser administradas pela esfera pública numa perspectiva democrática. Eu tenho resistência com modelos de terceirização ou privatização, com todo respeito às boas intenções que eventualmente governantes tenham com isso, porque as experiências mundo afora mostram que o resultado, no que se refere à aprendizagem dos alunos, não é garantido. Pelo contrário. Alguns estados brasileiros que tiveram essa experiência, e mesmo em outros países, como é o caso do Chile, quando se transferiu a responsabilidade da gestão para instituições privadas, privadas estrito sensu ou comunitárias, filantrópicas, o que fosse, mas que saiu da esfera do público, a consequência imediata foi uma segregação no processo de aprendizagem. Escolas com altos índices de aprendizagem, escolas, que é o caso da maioria, com baixos níveis de aprendizagem. No Brasil, quais estados já se submeteram a essa alteração, ou seja, de terceirizar a gestão de uma escola? Há modelos diferentes de terceirização e de privatização. Privatização no sentido mais estrito nós nunca tivemos, mas de parcerias de terceirização há vários estados. O estado de Goiás fez isso recentemente, o estado do Mato Grosso até teve um conjunto de escolas ocupadas também por razão disso. O estado do Ceará, no passado, fez e depois retroagiu. O estado do Paraná, no município de Maringá, tentou fazer isso alguns anos atrás, com resultados catastróficos, a bem da verdade. Então, as experiências, infelizmente, não têm demonstrado que esse modelo de gestão seja adequado. Professor, nem todos os professores têm perfil de liderança e de gestão. Porém, pela sua fala, pior do que isso é ter um gestor que não entende de educação. Claro. Então, aí temos um problema, porque a formação de professores, ela tem, no seu pacote de formação, ela tem disciplinas que oportunizam a constituição de técnicas de gestão, de elementos para a coordenação, para a gestão das escolas, mas numa formação do especialista em educação. Me estranha a ideia de levar a gestão da escola alguém que não entenda de educação, como você dizia, né? Isso seria assustador. Essa é uma habilidade fundamental para se fazer a gestão, ser também, de alguma forma, um educador? Não tenho a menor dúvida. Eu tenho certeza que os nossos estudos têm mostrado que as escolas dirigidas por educadores bem formados, mas com perfil de liderança, são as escolas que tendem a apresentar os melhores resultados. Professor, muitíssimo obrigada pelas informações aqui, um ótimo retorno ao Paraná. Obrigada. Muito obrigado. Bom, e depois do intervalo, a gente fala sobre o escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo aqui da UPF, que, olha, desenvolve ações dentro e fora da universidade. É daqui a pouquinho.